Em 1826, o imperador Dom Pedro I deu a uma mulher o título mais alto que uma amante podia receber no Brasil, Marquesa de Santos. Só que essa mulher nunca, em nenhum momento da vida dela, pôs os pés na cidade de Santos. E o motivo por trás disso não tem nada a ver com a cidade. Tem a ver com um dos insultos mais calculados da história política do Império. Domitila de Castro nasceu em São Paulo em 1797, numa família tradicional, mas sem grande fortuna. Aos 15 anos, ela foi casada à força com um oficial militar. O casamento foi violento desde o início. Ele a agredia com frequência. Domitila fez algo raríssimo para uma mulher da época. Ela conseguiu o divórcio, depois de sofrer uma tentativa de assassinato pelo próprio marido. Ninguém imaginava, naquele momento, que essa mulher se tornaria uma das figuras mais poderosas e mais odiadas da corte brasileira. Em agosto de 1822, dias antes da proclamação da independência, Dom Pedro I esteve em São Paulo e conheceu Domitila. Ele já era casado. A esposa dele era a arquiduquesa austríaca Maria Leopoldina, uma mulher educada, culta, criada para ser imperatriz desde o berço. É exatamente esse contraste que dá nome ao livro que inspirou este vídeo. De um lado, o sangue, a linhagem, o casamento oficial, o dever. Do outro, a carne, o desejo, a amante, o escândalo. Pedro I escolheu viver os dois ao mesmo tempo, na frente de toda a corte. Ele levou Domitila para o Rio de Janeiro, deu a ela um palacete, fez dela dama de companhia da própria esposa, o que significava que a imperatriz e a amante do marido se encontravam todos os dias, e foi elevando o título dela ano após ano até o topo. Se uma história dessas, de poder, desejo e escândalo real, é o tipo de coisa que te prende, essa é exatamente a proposta desse canal. Histórias verdadeiras do Brasil que os livros de escola não contam. Se inscreve aqui, porque toda semana tem uma nova. O relacionamento entre os dois durou 7 anos. E não foi um caso qualquer. Existem mais de 200 cartas trocadas entre Pedro I e Domitila, hoje guardadas em arquivos no Brasil e no exterior. Uma parte delas só foi descoberta em 2010, num arquivo histórico em Nova York. Mas o escândalo foi além dos dois. Pedro I também se envolveu com a própria irmã de Domitila, que se tornaria baronesa de Sorocaba. Em 1827, ela foi atacada a tiros dentro de uma carruagem no Rio de Janeiro. Ela sobreviveu, mas o boato que correu à corte na época foi de que a mandante teria sido a própria Domitila, enciumada. Em 1826, a imperatriz Leopoldina morreu após complicações de um aborto espontâneo. A opinião pública culpou Domitila publicamente pelo sofrimento da imperatriz, mesmo sem qualquer relação direta entre os dois fatos. Foi nesse mesmo ano, cercado desse escândalo todo, que Pedro I decidiu dar a ela o título mais alto possível. E é aqui que a pergunta do início se resolve. O título escolhido foi Marquesa de Santos, mas o nome não tinha nada a ver com afeto pela cidade. Domitila nunca esteve lá, nem antes, nem depois de receber o título. A escolha era uma provocação direta a José Bonifácio, o patriarca da independência, e aos irmãos dele, todos naturais de Santos e todos críticos ferozes do relacionamento do imperador com a amante. Ao entregar para Domitila o nome da terra natal dos seus maiores opositores políticos, Pedro I transformou um título de nobreza em um insulto público, uma forma de dizer, sem precisar dizer, quem estava vencendo aquela disputa de poder. O relacionamento terminou em 1829, quando Pedro I anunciou o segundo casamento, com Amélia de Beauharnais. Domitila voltou para São Paulo, casou-se novamente, teve mais filhos e passou os últimos anos da vida cuidando de pobres e doentes na cidade onde nasceu. Morreu em 1867, aos 69 anos. Essa não foi a única mulher que pagou o preço desse triângulo. A imperatriz Leopoldina, a esposa traída, tem uma história tão dramática quanto essa. E é sobre ela que a gente vai falar no próximo vídeo dessa série baseada nas obras da historiadora Mary Del Priore. Se você